Agora eu vou falar da minha família, né? Somos em 5, eu, meu marido e 3 filhas. De um modo geral, né? Como um todo, não é somente eu que fui guerreira, né? Todos nós, porque todos nós passamos pelas mesmas situações, pelas mesmas vivências, pelas mesmas experiências. Então durante toda a minha caminhada, nós 5, né, tivemos os nossos desafios, as nossas limitações, os nossos aprendizados, o nosso livre-arbítrio, né, as nossas escolhas. Então, a nossa evolução espiritual, ela é individual, por isso que eu falo que todos somos únicos, somos uma família, vivemos tudo junto, mas nossos aprendizados são individuais, né, a nossa evolução é tudo individual. Então, cada um carrega a tua bagagem, né, os teus aprendizados, e cada um lidou e lida de uma forma com tudo isso. Então, na minha visão, né, todos nós somos guerreiros, não sou só eu. E por que eu falo, né, que a base da família é a mulher, né? Porque nós mulheres já temos o nosso poder sagrado feminino, né? Então a gente já carrega dentro da gente uma força que muitas das vezes a gente nem, né, desconhece, a gente nem sabe que tem. Você só vai se dar conta realmente depois que você enfrentou alguma situação bem difícil, que você olha para trás e aí você consegue enxergar aquela força que você nem sabia que tinha. Então, a partir do momento que nós mulheres conseguimos firmar essa base com a nossa família, né, principalmente o nosso papel de mãe, o nosso amor verdadeiro, nossos filhos crescem, né, não tem como, cada um segue o seu caminho, mas o nosso verdadeiro amor de mãe vai permanecer, né, dentro do coração de cada um dos nossos filhos. Então, por isso que eu falo, eu sei a base que eu dei para minhas filhas, né, então a partir do momento que elas se tornaram adultas, elas têm o livre-arbítrio delas, né? Elas têm, como eu falo, a bagagem toda que eu tenho, elas também têm, né? Então, cabe a elas, né, tomar as decisões, correto ou errado, certo ou errado, elas que têm que decidir, né? Deus deu o livre-arbítrio para todos nós, então, justamente por isso que eu sempre ensinei, né, que de tudo a gente sempre tem que tirar alguma lição, né, porque se a gente tá vendo aquilo, não importa se naquele momento você não tá entendendo, né, vamos aproveitar que você já tá vivendo, então vamos aprender o que a vida tá querendo mostrar, né, o que a vida tá querendo ensinar. Sempre dei esse direcionamento para minhas filhas e para meu marido também, né. Então, cada uma, um dos meus aprendizados foi esse, né? Eu tive que aprender que não tem jeito, né? Antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Então, a nossa responsabilidade, né? O nosso dever como mãe, que Deus a nós confiou, né? Aquele espírito, aquela criança. Então, a nossa obrigação é realmente formar a base, né? Ensinar, deixar a base bem firme, porque aí você vai ter o teu coração em paz, né? A certeza de que você fez o que estava a teu alcance. Então, que não é, né, culpa da mãe se caso aquele filho acaba desviando o caminho de alguma forma. A mãe não é culpada, né? Os julgamentos externos enxergam da forma que pode, né? Na limitação que cada um tem, eu costumo falar. Então, você não pode sempre culpar aquela mãe que o filho cometeu um crime, a culpa é da mãe. A mãe não ensinou. E não é bem assim que as coisas funcionam, né, gente? Vamos expandir um pouquinho aí a mente, porque isso aí é questão de parar, pensar um pouco e refletir, né? Que isso não faz o menor sentido para mim. Minha mãe, por exemplo, ela não é culpada pelos meus erros. Não foi ela que cometeu, né? Fui eu tive meu direito de escolha, eu tive meu direito, meu livre-arbítrio. Então, por que é que minha mãe é culpada, né? Minha mãe não tem nada a ver com a história. Eu tenho que arcar com
com as minhas consequências, né? Por isso que se policia para errar o menos possível, né? Porque aí as consequências serão positivas, né? Se você plantar coisa boa, é fato que você vai colher coisa boa. Eu sempre falo, né, para minhas filhas, ninguém planta banana e colhe morango, né? Eu acho que isso é meio fato, não tem muito segredo nisso, né? Então é lógico que o nosso coração de mãe, ele não quer, né, que os nossos filhos desviem o caminho, cometam crimes, enfim, sofram. Né? O nosso coração dói, sim. Eu sou mãe, né? Sou mãe de 3, na verdade de 4, é que eu perdi um, né? Mas o nosso coração dói, não tem, né? Isso daí é sentimento. Mas a gente tem que entender, né, que é tudo um processo. Eu também tive que aprender, né? Eu tive que aprender meio que na marra, mas eu tive que aprender que eu sou eu e minhas filhas são minhas filhas, né? Somos todos únicos, né? Somos individuais. Somos uma família, mas cada um, né? Cada um assumindo o seu, né? E as mães têm, né? Essa grande dificuldade, acredito eu, porque a gente fica, né, com aquele sentimento de culpa, né? A gente fica procurando, nossa, onde foi que eu errei, né? O que foi que eu ensinei de errado que meu filho acabou cometendo algo mais sério. E não, né? Não é nossa culpa. Então, a partir do momento que a gente consegue entender e aceitar isso, as coisas ficam mais leves pro nosso lado, né? Porque senão a gente entra no processo de autoculpa. E sim, eu já entrei nesse processo, sim. Foi bem na época que eu falei, né? Que eu estava no fundo de um poço, bem fundo mesmo. Porque eu comecei com esse processo de autoculpa, né? Então, na minha visão, no meu pensamento, nos julgamentos externos, né? Que não é bem julgamento, né? Da forma que a sociedade olha, né? Que aquela criança ou aquele adolescente ou até mesmo aquele adulto, né, cometeu alguma coisa, é culpa normalmente da mãe, né, porque é a mãe que tá mais lá para cuidar dos filhos. Então eu entrei nesse processo sim de autoculpa, né, eu ficava pensando, né, nossa, o que eu errei, né, o que foi que aonde que eu cometi algum tipo de erro, né, que levou a minha filha acabar fazendo alguma coisa que é complicado, né? Eu sei, eu já vivi isso, por isso que eu entendo.